Oi, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos falar sobre as 4 principais dicas para começar a escutar audiobooks. Bom, como muitos aqui de vocês já sabem, que acompanham o canal, que eu tinha uma rotina de leitura até muito boa quando eu era criança e depois da faculdade desgringolou tudo, eu comecei a ler só coisas obrigatórias e demorei a voltar a ler livros que não fossem, né, nesse caráter aí jurídico, já que eu fiz direito. E uma das coisas que me ajudou muito a voltar a ter um ritmo bom foi os audiobooks. E eu acho assim que tem algumas dicas que vão auxiliar você que está querendo entrar nesse mundo a realmente imergir e poder desfrutar de mais obras através do áudio. Vamos lá para a primeira. A primeira que eu achei definidora assim de como eu consigo levar, né, escutar longas horas de audiobooks é aprender a escutar podcasts. Eu fui muito resistente no início a escutar podcasts, aqueles memes assim, ai, não preciso de ninguém falando nada na minha cabeça, porque já tem muita coisa na minha cabeça. E eu realmente fui muito insistente, as pessoas falavam sobre podcasts, eu falava, pra que isso, não é necessário e tudo mais. Mas eu comecei a escutar e a gostar de muitos podcasts. Tem a Rádio Novelo, por exemplo, para quem gosta de variedades, episódios mais curtos. Tem um podcast que eu gosto muito, que é o Casos Bizarros, com a Mabê Bonafé, ou Modus Operantes, com a Mabê e com a Carol. Todos esses podcasts me fizeram aprender a escutar durante um tempo maior algumas coisas. Treinar o ouvido mesmo para se concentrar no que você está ouvindo. Mas eu acho que o definidor mesmo que me fez falar, não, agora eu tô pronta, foi quando eu comecei a escutar os podcasts do Ivan Mizanzuki, que foram Os Meninos Emasculados de Altamira e o Caso Evandro, que eram podcasts gigantescos, assim, que tinha vários meandrezinhos ali, e eu fui. Aí quando eu terminei Os Meninos Emasculados de Altamira, eu fiz, pronto, tô pronta para escutar aí um audiobook de 10 horas e vamos lá. E realmente, eu tava, e eu acho que é um importante passo você quebrar um pouco esse preconceito de escutar coisas, esse preconceito com podcasts. Se você já é acostumado com podcast, já escuta vídeo do YouTube mesmo, sem ficar vendo enquanto tá lavando o prato lá, já tá, esse passo aí você já superou, então vamos pro próximo. O próximo passo que eu acho importante é, se você tá começando, tentar escutar coisas que sejam preparadas para serem escutadas. Por exemplo, eu falei que eu escutei muito, né, que eu comecei a apreciar muito mais o Gabriel Garcia Marques quando comecei a escutar o audiobook dele, que foi O Amor nos Tempos do Cólera, que eu escutei para pessoas surdas, e era uma pessoa falando, realmente, estava no YouTube e tal, você consegue facilmente, colocando assim, Amor nos Tempos do Cólera, áudio, escutar, e existe audiobooks que você realmente consegue encontrar preparados como audiobooks. E aí você tem uma voz humana falando com todo cuidado. Existe, inclusive, um podcast que eu estou escutando agora, né, para já emendar a primeira dica com a segunda, que é a da menina do Ler Antes de Morrer. Ela está fazendo um podcast e dentro do podcast tem um quadro de leituras coletivas, em que ela vai lendo capítulo por capítulo do livro. Ela está no Curtiço. E é muito interessante. Primeiro, porque tem esse negócio de ser uma voz humana. Depois, porque ela vai comentando. Então, tipo, palavras difíceis, ela vai explicando o que significa. Ela coloca no contexto da época. Tem uma passagem que ficou muito na minha cabeça, que eles falam bem no texto sobre uma prostituta. E ela fala, gente, ó, chamando atenção aqui para vocês. Isso significa, na verdade, que ele está colocando aquele ambiente de cortiço como uma coisa ruim. E aí ela vai contextualizando o autor e a escola que ele pertencia e qual era o propósito daquele livro naquela época, que a gente não pode fazer o recorte atual. É muito legal, e você também consegue ter uma rotina, né? Você sabe o dia que ela vai postar, e você sabe que é um tempo de 40 minutos ali que você vai dedicar. Você pode botar na velocidade 1,5, na velocidade 1,75 e escutar ainda mais rápido. Então essa pra mim é uma ótima dica. A terceira dica, que eu acho também super importante, que você já venceu as vozes humanas aí, eu já tô nessa, começar a escutar pela Alexa, porque pela Alexa, todos os livros que você compra pelo Kindle, você consegue
escutar ele através da Alexa. Considero essa dica muito boa porque você não vai ficar restrito aos livros que existem em audiobooks ou os que as pessoas estão fazendo essas leituras coletivas em podcasts ou os que estão no YouTube, não. Você vai ler simplesmente o livro que você quiser, porque todos os livros hoje em dia estão disponíveis no Kindle. E aí, a partir disso, você consegue botar na Alexa ali, Biblioteca Kindle, e aí eles mostram todos os livros que você comprou no Kindle. Você pode escutar tanto na Alexa normal, do seu quarto, da sua cozinha, quanto nos dispositivos móveis. E aí a gente vai para minha quarta e última dica. E a gente tem que fazer um adendo aqui, lembrando que você já está no passo 3, né? Você já passou pelos podcasts longos, você já passou pela barreira da voz humana e agora você está na barreira da voz digital. Só que o ideal, né, o bom é quando você fica escutando no celular, vai na academia, no trânsito e tal, tá lá escutando a história. Só que esse tem um grande problema, que é a conexão da internet. A Alexa, ela é muito vinculada à conexão. Então, se sua conexão estiver ruim, por exemplo, a minha academia é no subsolo. Então, de vez em quando, a conexão dá um bug lá e o livro volta pro início do capítulo, entendeu? E ele só deixa você adiantar 30 segundos. E aí você tem que aprender a suportar isso aí e ir tentando, entendeu? E outra coisa também boa é quando você chegar em casa, você pegar o Kindle, né, o livro que você está lendo, e já quando você coloca ele adiantar uma página, ele já sugere a página que você está de acordo com o audiobook, né, com o que você está escutando. Aí você clica lá e ele fixa naquela página. Isso ajuda ele não voltar muito também, de você de repente estar escutando lá, sei lá, meia hora e ele voltar meia hora atrás, entendeu? Se você tiver sempre com esse cuidado de estar adiantando e colocando ele na página certa no Kindle, ele consegue trabalhar melhor aí com um audiobook. Mas é isso, se você tiver com Wi-Fi, geralmente eu nunca tive problema com Wi-Fi, mas quando você vai tentar realmente escutar pelo celular, baixa o aplicativo da Alexa no celular e fica tentando escutar na rua, aí que são os problemas. Mas é isso, gente, acontece enquanto o nosso 5G aí não tiver nos melhores dias, vai ter isso. E não ficar chateado, entender que é isso mesmo, e se pra você for muito ruim no início, escutar só no Wi-Fi. Então vamos para a minha quarta e última dica. Lembrando que você já passou pelas 3 primeiras, aqui pela fase do escutar coisas, que é muito importante, escutar coisas um pouco mais longas. Já passou pela barreira de livros longos, né, porque são coisas que não são feitas para serem escutadas. O livro é feito para ele ser lido. Então, quando você passou pelo podcast ali, você chegou no escutar o audiobook mesmo, vai ter uma dificuldadezinha no tocante ali a ter coisas que é difícil você fazer aquele cenário na sua cabeça, assim, enquanto alguém tá lendo, ou coisas que você fala, meu Deus, peraí, agora eu teria que estar lendo. Você já passou dessa barreira. Você já passou da barreira de vozes humanas também, agora você tá na quarta. Qual que é a quarta? É saber escolher as obras que você pode escutar por audiobook. Porque existem obras que são muito mais complicadas de escutar por audiobook. Ó, esse livro da Clarice Lispector aqui, Perto do Coração Selvagem, eu não consegui escutar ele por audiobook, mesmo tendo vencido já todas essas barreiras. Por quê? Porque ele é muito complicado, tem construções de frases muito complicadas, pula muito, né, dos capítulos sobre o que ele está falando. Então, quando você não tem um marcador visual, né, você fala assim, pô, aqui passou, chegamos aqui a outro capítulo, fica mais difícil. Outra coisa também que é bem difícil é quando tem muitos diálogos, porque ele não vai falar, o leitor da Alexa, ele não vai falar, agora fulaninho falou, agora cicraninho respondeu, não. Ele vai falar como se fosse um texto corrido, sem entonação. Então, livros que tem muito paragrafação, né, muitas pessoas falando, ele vai gerar uma complicação. Livros que tem muitos personagens também. Quando tem muitos personagens, eu sugiro que você comece lendo mesmo, como se faziam os incas com seus próprios olhinhos. E aí você vai decorando o nome dos personagens, decorando as características dele. E quando ele é resgatado no audiolivro, você já tem a ideia de quem aquela pessoa é e aí já consegue formar aquilo na sua cabeça melhor.
Mas esse livro, por exemplo, eu não consegui fundação, também não consegui livros de contos, geralmente é mais difícil justamente por isso, porque troca muitos personagens, e aí como você está escutando, às vezes você não fica, eu pelo menos não consigo fixar tão bem o nome, assim, rapidamente. Se você conseguir, né, se você tiver uma memória boa, eu acho que isso aí nem é um problema. O problema da paragrafação, sim, é complicado, porque ele lê o que está escrito, então se tem ali um parágrafo, também tem as impropriedades do, por exemplo, alguns pontos que ele lê, algumas palavras que ele lê que não são exatamente como está escrito em português. Enfim, existem esses probleminhas aí, mas são pequenos problemas que, sinceramente, eu consigo vencer. Livros, por exemplo, como Harry Potter, foi super tranquilo para eu escutar no audiobook, eu já conheci todos os personagens, e eu aconselho, por exemplo, se você não, como eu, não leu os primeiros livros de Harry Potter, depois estava grande demais, adulto demais, para ler os últimos, e quer terminar a história, é super tranquilo, por exemplo, escutar o audiobook, porque você já conhece os personagens, são histórias simples de você entender por áudio, entendeu? E realmente você sempre está fazendo outra coisa, então entender também que vai ter uma perda, é impossível não ter perda, mas eu acredito que lendo também tem, né? Muitas vezes quando eu tô lendo eu falo, meu Deus, quem é essa pessoa? E tem que voltar não sei quantas páginas para ver o que era, o que é isso que essa pessoa tá falando, não entendi. E às vezes abre uma página, depois você termina uma página aleatória e você já não consegue lembrar exatamente daquela página, precisa ler umas duas para dizer, eu entendi, tô nesse lugar. O audiobook é a mesma coisa, do jeito que você se distrai lendo, você vai se distrair também fazendo as coisas, mas esse treino de ficar escutando podcast, já de aprender a escutar algo e prestar atenção em algo, só no sentido da audição, já é muito importante. Por isso que eu acho tão importante você começar quebrando esse bloqueio com podcasts, começando a escutar eles um pouquinho, eles um pouco mais longos, porque podcasts são feitos para serem escutados. Então, as pessoas que estão ali com o microfone, elas têm muito mais cuidado do que uma pessoa que escreveu um livro para ser lido com seus olhinhos, né? Então, aí, essa é a minha última dica. E, gente, vale muito a pena. Eu aconselho todo mundo a entrar nesse mundo do audiobook. Não interessa quanto tempo você vai passar em cada fase, se você vai passar para sempre na fase de escutar apenas audiobooks feitos para serem audiobooks, né, com vozes humanas. Tudo ok também, eu acho que é importante a gente não se prender a muitos amarrões, assim. Tem muitas pessoas que têm preconceito com quem escuta um audiobook, né, e diz que lê o livro sendo que só escutou. Só que essas pessoas, geralmente, elas nem estão lendo esse livro, sabe? Então é isso, gente. Você tá fazendo o seu melhor, você não precisa provar nada para ninguém. Fica aí da forma como melhor lhe aproveite. Se quiser tentar coisas novas, tente coisas novas. E se não quiser tentar também, você não é obrigado a nada. É isso. E eu ainda volto esse mês para falar os livros lidos do mês de agosto e o TBR do mês de setembro. Beijos e até a próxima.